Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. A nossa vida, ela é como uma viagem. E a gente tem algumas paradas, né? Assim como um trem, quando sai de viagem, ele vai parando em algumas estações. Então, a nossa vida funciona mais ou menos assim. Nós vamos tendo momentos em que nós vamos parando. E algumas dessas paradas são paradas agradáveis. São momentos bem gostosos na vida. Porém, algumas outras paradas não são tão assim agradáveis. E aí, então, é aquele momento em que a gente pensa, puxa, que coisa chata, ter que parar nessa estação e estar, às vezes, até por algum tempo nessa estação. E é por isso que a gente, às vezes, entende ou percebe que nós estamos numa situação que não é tão agradável. Por exemplo, quando nós passamos por uma situação de enfermidade, seja nossa ou de alguém da família, quando nós passamos por questões ou problemas de relacionamento, seja entre o casal, seja relacionamento com um filho que é desobediente, enfim, nós experimentamos algumas situações, problemas financeiros, luto, várias coisas que nos fazem estar numa espécie de estação da vida que a gente não gosta muito. A gente hoje vai começar uma série chamada Na Caverna, uma parada não planejada. Eu não queria estar lá, mas acontece de estar lá. E vamos olhar para alguns personagens da Bíblia, bem especificamente no Antigo Testamento, alguns personagens que estiveram na caverna. E nós vamos começar olhando para um texto de Gênesis, capítulo 19, onde o primeiro personagem, ou os primeiros personagens, passaram um tempo na caverna. E o que é interessante desses personagens é que eles tomaram decisões erradas, tanto antes como durante o tempo em que estiveram na caverna. Gênesis capítulo 19, vamos ler 2 versículos aí. Gênesis 19, versos 30 e 31. E assim diz o texto: Ló subiu, vindo de Zoar, e foi habitar nos montes. As suas 2 filhas foram com ele. Como temia habitar em Zoar, ele e as suas 2 filhas foram habitar numa caverna. Então a primogênita disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem nesta terra para nos possuir segundo o costume de toda a terra. Os nossos primeiros personagens que passaram um tempo na caverna, Ló e suas filhas. A gente conhece um pouquinho da história de Ló. Lá no capítulo 11 de Gênesis, a gente vai começar a ouvir a falar de Ló, que era órfão de pai. O pai de Ló faleceu e aí então ele ficou sob os cuidados do seu avô, que também faleceu depois. E aí então ele fica sob os cuidados do seu tio, que era Abraão. E eles então vão viver juntos. Ló se casa, Ló constitui família. Tanto ele quanto o seu tio se tornam homens de posse. E depois dessas 2 perdas que ele teve do pai e do avô, ele agora também vai perder o tio. Por quê? Porque os seus empregados, os empregados de Ló com os empregados de Abraão começaram a brigar e os dois então conversaram e chegaram à definição: olha, é melhor a gente não ficar junto. Então eles se separam e Ló vai para um canto e Abraão vai para outro campo. Então 3 perdas Ló experimenta na sua vida: o pai, o avô e depois o tio. Passado o tempo, o Senhor então vem conversar. Numa determinada situação, ele vai, capítulo 18 de Gênesis, conversar com Abraão. E ele então avisa Abraão: olha, a cidade de Sodoma e Gomorra vai ser destruída. E Abraão entra em desespero. E entra em desespero por quê? Quem que morava lá em Sodoma? O seu sobrinho Ló. E ele então começa a argumentar com Deus para tentar a não destruição da cidade. E a conversa vai até o ponto que Deus diz assim: tá bom, se eu achar 10 justos na cidade, não vou destruir a cidade. Porém, quando a gente olha para o texto, a gente descobre que não havia lá na cidade esses 10 justos. E aí então a cidade então vai ser destruída. E é a hora então em que Ló recebe a visita dos anjos, que comunica a ele: olha, a cidade vai ser destruída e você e os seus precisam ir embora daqui. Vocês precisam deixar a cidade. E aí então
ele enrola um pouquinho, Ló enrola um pouquinho, mas aí então o Senhor tira eles de lá. E aí vem mais uma perda para Jó. Porque o anjo tinha dito o seguinte: ao saírem, eu estou falando Jó, né? É Ló. Quando eu falar Jó, entenda Ló, tá bom? Liga aí a teclinha. É fácil confundir esses nomes, né? Mas quando Ló, então, vai ter a sua quarta perda, porque na saída a esposa olha para trás. E ela então se torna uma estátua de sal. 4 perdas. E o anjo diz para ele: olha, vai, foge para os montes. E o que Ló falou? Não, Senhor, para os montes não. Eu não quero ir para os montes. Tem uma cidade ali que ela é pequena, o nome da cidade é Zoar. Posso ir para lá? E o anjo então concorda, o Senhor concorda. Tá bom, vai. E aí então eles vão para lá. É nesta hora que a gente começa a perceber que houve uma dica incrível do Senhor para eles. Qual foi a dica? Vá para onde? Para os montes. E ele fez o quê? Não, Senhor, ali não. Isso me faz lembrar um pouquinho aquele momento em que Jesus está indo para o barco, os discípulos estão no barco, está tendo uma grande tempestade, Jesus vem andando por sobre as águas para ir para o barco. E lá no barco Pedro fala o quê? Eu quero sair do barco, deixa eu ir até aí. E aí então ele começa, o Senhor Jesus permite, e ele então vai. Isso sempre me chamou a atenção. Se Jesus estava indo para o barco, por que Pedro quis sair do barco? E no meio do caminho a gente sabe que Pedro vai afundar. Ló e as suas filhas, então agora, depois de passarem um tempo ali, possivelmente em Zoar, o texto vai contar para nós que eles não gostaram da cidade, não se adaptaram com a cidade. Cidade que quem escolheu? Eles escolheram. Ló escolheu. Para onde o Senhor tinha mandado eles irem? Mas ele disse que a cidade era melhor. Irmãos, às vezes nós vamos parar na caverna porque a gente não ouve a voz de Deus. Não aceita a sugestão de Deus, a orientação de Deus. Ló tinha, talvez na sua mente, alguma coisa com aquela cidade, ele tinha algum pensamento que poderia dar certo, afinal de contas, era uma situação rápida que ele tinha que tomar a decisão, e ele então toma baseado nos seus pensamentos, no seu argumento. O Senhor tinha dito, vai para os montes, e ele diz, não, Senhor, para lá não. E o Senhor então, bom, já que você não quer ir para o monte, vai para onde você está falando. Assim como Jesus falou para Pedro, quer vir? Vem. E Pedro afundou. E a história aqui vai dizer para nós que eles vão para a cidade chamada Zoar, não gostam da cidade, isso você vai ver no capítulo 19, eles não gostam da cidade, não se adaptam lá, e aí então eles vão para a caverna. Na caverna, a gente percebe que eles estavam cheios de incertezas. O que será agora de nós? Enquanto na caverna, eles estavam com medo. As meninas estavam com medo, quem cuidará de nós? E aí se percebe um questionamento de uma das filhas, a mais velha, ela diz assim, olha, aqui não tem homem. Quer dizer, aqui, onde nós estamos, na redondeza, não tem homem. Veja que coisa interessante, porque é um exagero. Elas estão exagerando a situação. Claro que havia homens ali, mas elas estão, talvez, influenciadas ou afetadas pela escuridão da caverna, vamos assim dizer. Lugar que tem animais peçonhentos, lugar onde a luz é pouca, o sufocamento talvez é bastante, e elas então não conseguem enxergar. E aí então elas vão ter uma ideia incrível. Assim como o pai lá atrás tomou a decisão errada de não ouvir a Deus, agora elas tomam a decisão errada de dar um jeito na falta de homens. E aí, para quem conhece a história, sabe que elas vão embebedar o pai delas, elas vão embebedar Ló, e uma então vai se deitar com o pai numa noite,
Na noite seguinte, elas embebedam o pai de novo e a segunda filha também deita com o pai e as duas engravidam do pai. E aí então, desses momentos nascem duas crianças, dois meninos. Um se chama Amon e o outro Ben-Amim, que vão dar origem a dois povos, os amonitas e os moabitas. E se você continua lendo a história, você vai ver que tanto os moabitas como os amonitas se tornam inimigos do povo de Israel. O tempo deles na caverna foi um tempo em que eles tomaram decisões erradas. Não seguiram a orientação que o Senhor deu, dizendo, vai para os montes. O tempo da caverna foi um tempo em que as meninas tomaram uma decisão maluca. Tudo porque não ouviram a Deus. Nossa primeira ministração deixa bem claro que algumas vezes que nós vamos parar na caverna, tem muito a ver com o fato de não termos ouvido a orientação de Deus. Achamos que fazer do nosso jeito é melhor. É fato, Ló teve várias perdas. Contamos 4 perdas. É fato que ter uma cidade, a sua cidade, ameaçada de destruição, impacta e impactou a vida dele. Mas seja o que nós vivermos, irmãos, nós jamais podemos permitir que a nossa mente nos leve para outra direção, a não ser a direção que o Senhor está apontando para nós. Que a gente consiga sempre olhar para essa história e para outras que nós vamos ver, que nós precisamos ouvir a voz de Deus, o recado de Deus, a orientação de Deus, para não sermos destruídos e nem irmos parar na caverna, e na caverna tomar decisões erradas, porque quando a gente está no meio de um turbilhão de problemas, é difícil a gente ouvir a voz de Deus. Mas quando você estiver na caverna, ouça a voz de Deus. Antes de ir para a caverna, ouça a voz de Deus. E ele fala muito claramente, por meio da sua palavra, assim como falou com Ló, ele fala também conosco. E a nossa oração, o nosso desejo é que todos nós tenhamos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Como disse o autor aos Hebreus, repetindo o texto do Antigo Testamento, ele vai dizer, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Vamos orar? Deus, há momentos em que alguns de nós, por não ouvirmos a tua voz, experimentamos estar em uma caverna, lugar escuro, lugar de incertezas, lugar onde o medo toma conta de nós. E é nesse tempo de caverna em que nós começamos a pensar um monte de coisas, a elaborar saídas, não conseguimos enxergar claramente o que está acontecendo e aí então tomamos decisões erradas. Ó Deus, ajuda-nos para que, primeiro, ouçamos a tua voz para não passarmos pela caverna. Mas se passarmos, que lá possamos lembrar que o Senhor é a luz que nós precisamos, a direção que precisamos, e que possamos, mesmo na caverna, buscar a tua direção e ouvir a tua orientação, para que então não tomemos decisões erradas. Ajuda-nos, Pai. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Uns avisos que são importantes aí para a nossa semana. Lembrem-se de orar pela família da nossa irmã Tayane. Ela perdeu o tio, o sepultamento está sendo agora, entre 9 e 9h30 da manhã. O tio da Tayane também é pai, na verdade, é pai de um policial, o Tiago Almeida. Então nós estivemos lá, tanto pela Tayane, como também pelo Tiago, que a gente sempre acompanha lá na capelania militar. Então esteja aí orando por eles, tá joia? Na quarta-feira, os homens, nós estamos tendo aí o nosso discipulado. Então, quarta-feira nós temos, quinta-feira, reunião de oração na casa do irmão Joaquim. E os adolescentes, nós vamos durante a semana definir, por conta de atividades cívicas, que vão ter na cidade. Então a gente vai orientar se vamos ter na sexta e no sábado ou somente no sábado. Então aí estejam atentos a isso aí, tá bom?
Vamos nos dividir em classes e que Deus abençoe o nosso tempo de estudo da palavra de Deus. E à noite teremos a celebração da ceia e o nosso tempo de celebração ao Senhor.